Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira e a primeira semana do quinto mês do ano, né? Já estamos aí no mês de maio. Ontem tivemos aí os primeiros jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio largando na frente, vencendo o Caxias lá em Caxias e o Internacional perdendo para o Juventude lá em Bento Gonçalves, até porque o gramado e o estádio do Juventude está sendo todo reformado aí para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que agora o Juventude é um time de Série A. Bom, semana de Libertadores para o Inter e também Sul-Americana para o Grêmio. E no final de semana, os jogos de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, que irá apontar os finalistas para saber quem será o campeão gaúcho desta temporada. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta e interagindo, né? Participando. E também dessa emissora aí que, um pouco mais de 2 anos e meio no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada em assuntos totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, está aí na tela para você. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária, são 108 anos de GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Você está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Senai é onde você desenrola, né? Para que possa estudar. Bom, nosso Dois Toques de hoje com o gremista Ayrton Ruschel, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi e o colorado Thiago Dimmer. Vou começar pelo colorado, né? Ei, Thiago Dimmer. Boa noite Garbaschi, boa noite Ruschel, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Cadu. Por onde é que passou essa derrota, Thiago Dimmer? Essa derrota... O Ramírez, a gente vai ver essa explicação dele, que eu não concordo, né? A questão do gramado. Eu acho que o Internacional fez um péssimo jogo, uma péssima partida, modificações também, diversas erradas, enfim. Mas vou deixar para ti fazer essa análise aí, como colorado, certamente, né? Está preocupado, porque o Ramírez está nessa situação, depois daquele jogo da quarta-feira pela Libertadores, da terça-feira, e aí mostrou um time que realmente teve um desempenho satisfatório, mas parece que agora não pôde manter, voltou aquilo que tem sido extremamente contestado pelo torcedor colorado. Pois é, o Inter realmente não fez um bom jogo, isso o próprio técnico admite, os próprios jogadores admitem, a direção colorada também admite que o Inter não fez um bom jogo, mas é claro que a gente precisa levar em consideração o gramado lá em Bento Gonçalves, que não é um gramado de primeiro nível, não é um gramado em que o próprio Juventude gostaria de jogar, então a gente não pode desconsiderar isso. Agora, tem algumas peças ali no time do Inter que precisam ser revistas, é claro, né? Como o Carlos Palacios, que está tendo chances e chances e chances e não está conseguindo reviver aquilo que jogou no último ano. Então, acredito que o Inter, pelo retrospecto que tem dentro de casa e pelo número de gols que vem fazendo, tem totais condições de eliminar o Juventude, de ir para a final do Campeonato Gaúcho. A gente tem antes disso a Libertadores aí, e essa lesão do Patrick coloca em campo, sem dúvida nenhuma, o Tyson, porque o Tyson vai ter que entrar para jogar. O Tyson é um grande reforço, é o grande reforço do Colorado. Ele tem condições, né? Tem que ser o Tyson e mais 10 para ele. Condição para o Campeonato Gaúcho não tem, né? Mas exato. Para a Libertadores. Mas as modificações também não foram muito diferentes, Cadu, do que o técnico vinha fazendo nos últimos tempos, né? A entrada do Caio Vidal,
a entrada do Praxedes, né, a entrada do Thiago Galhardo. Agora, o que a torcida realmente está se perguntando, e cada vez mais, até em função do gol do Juventude, é se o Rodrigo Dourado realmente tem condições de atuar como zagueiro ou não. Mais uma vez... Ele já deixou bem claro, Thiago. Ele já deixou bem claro para o técnico, ele foi consultado, ele disse assim, não, de maneira provisória, eventualmente, como aconteceu nos 2 últimos jogos, pela Libertadores e pelo Campeonato Gaúcho ontem com o Juventude, ele está à disposição. Agora, para ser um zagueiro definitivo, ele deu a entender Mas que não. aí, Cadu, numa semifinal de Campeonato Gaúcho, a gente não pode falar do provisoriamente, né? A gente tem que falar do transcorrer da partida. Ontem, quando ele tirou, ele quis aí, estava perdendo o jogo 1-0, ele quis adiantar mais a equipe, ele botou o Lindoso, né? E aí tirou o Lucas Ribeiro, colocou exatamente o Dourado para dentro da área, porque é um jogador que tem mais saída de bola, e foi isso que ele provou. Foi exemplo do que ele fez no jogo contra a Libertadores. A gente já está vendo aí os melhores momentos aí, né, dessa derrota. Aí o Inter já podia ter tomado o primeiro gol, né? E aí o gramado ajudou o Inter nesse caso, eu né? Eu não vou entrar nessa de gramado. Claro que tecnicamente o gramado prejudica aquele que é mais, que tecnicamente é melhor, né? Mas o gramado é aquela velha história, o gramado é ruim para os dois. É ruim para os dois. Mas eu quero dar um depoimento. Por favor, Ruxo. Ruxo. Um depoimento, eu saudando. Primeiro o Garbassi, que é meu ídolo, né? Eu encontro o Garbassi. Ele está mais jovem. Ele está mais jovem. Thiago, me perdoa, mas cada um tem seu ídolo. Meu ídolo chama-se Ângelo Garbassi. A gente fica diminuto, né, Ruxo? A gente se reduz ao nosso tamanho. Vocês vão me encabular. Olha o lance, interrompendo, é o lance que depois foi dado pelo árbitro, depois, e de maneira correta, né? O VAR agiu corretamente, né? Não houve, realmente foi, o goleiro tocou na bola com a mão e aí ele deu, e depois foi questão do VAR, foi consultar. Ainda bem, nós tivemos acertos no VAR aí nesses 2 jogos aí, né? Se não tivesse, os resultados seriam outros, inclusive, até. Eu só vou concluir minha linha de raciocínio. A primeira é o seguinte, primeiro falando como consumidor... Puxa, eu vou te interromper de novo, tá aí o gol. Fica à vontade. Aí o gol, olha aí, ó. Tá aproveitando as imagens, depois a gente te escuta. Belo gol, né? Rodrigo Dourado não o erro conseguiu foi de quem? O erro foi do Maurício, na origem, né? Na origem da jogada Mas o foi que Rodrigo deu... Dourado não teve o Maurício, pique, né? esse Maurício, que fez uma grande partida, que é um articulador, né, no jogo da Libertadores do Inter, no meio da semana passada. Vamos lá, Ruxo. Volto para fazer a minha linha de raciocínio, já incluo esse lance no meu raciocínio. Primeiro, eu quero dar um depoimento como consumidor de futebol, né, Cadu? É muito ruim ver um jogo num gramado dele. Não tenha dúvida. Eu não vou justificar vitória e derrota em cima de gramado, mas é inadmissível que hoje, com orçamentos que se tem, né, com o futebol sendo transmitido para todo o Brasil, é um campeonato vendido para todo o Brasil, que tu tenhas uma semifinal de campeonato gaúcho entre 2 times da Série A, tem um agravante, ainda não é nenhum time lá que está na 3ª divisão, não. 2 times de Série A, Cadu, e a gente tem que ver uma partida num jogo assim. Nem nós, Cadu, com a nossa habilidade, que não é pouca, eu e o Cadu jogamos junto, nossa habilidade não é pouca, mas nesse gramado aí não tem como jogar bola. Essa é a primeira manifestação como consumidor. A segunda, Thiago, eu quero me dirigir a ti, que é o colorado da bancada, eu quero dizer assim, eu acho que é um erro de não conhecimento ainda das características totais dos jogadores, do técnico, porque era evidente que o Inter propondo o jogo, ele modifica o time para jogar em cima do adversário, que ele teria o contra-ataque. E ele botou um jogador virtuoso, é um jogador titular do Internacional, mas cuja característica não é a velocidade. Não é a velocidade. Então, é um erro, para mim é um erro Qual técnico. Jogador? O Rodrigo ele botou o Dourado. Rodrigo Dourado, Sim, de claro, zagueiro. sim. Nada contra o jogador, cada um tem a sua Sim. virtude. Mas Ele não tem a velocidade. E o Cadu trouxe, na tua manifestação, para eu encerrar já a minha, ele foi consultado, assim, para tu ver como o jogador tem a consciência tática, ele no início da chegada do técnico, ele foi consultado e ele disse assim, não, colaboro, jogo até no gol, mas não posso jogar de zagueiro porque não possui... Então, Cadu, ele avisou antes que ele não possuía. E é evidente, né, aquilo ali, tu precisa ter zagueiro de velocidade. Se tu vai jogar uma marcação alta e o adversário vai ter o contra-ataque, tu precisa de zagueiro veloz. Ângelo Garbassi, as críticas acontecem, e aí tem acontecido muito, embora aqui no Brasil a gente não tenha essa cultura de tempo, até porque a pressão é grande, os resultados quando acontecem, o tempo é permitido, mas o Internacional tem sido muito cobrado em relação à movimentação, à equipe do Ramírez, né?
que time de Série A ele perdeu 2 vezes. Perdeu o Grenal e perdeu ontem para o Juventude, né? Tem a Libertadores aí, que ele saiu estreando com derrota, depois recuperou. E se ganhar na quarta-feira o Olímpia, ele assume aí a liderança com questões de pontos. Embora ele hoje, o Inter, está pelos critérios, pelo saldo de gols. Mas o torcedor colorado está muito, muito receoso, Garbassi, em relação a essa... Olha, e já vai há algum tempo, né? Talvez não um tempo suficiente, que é uma mudança muito grande, essa mecânica de jogo, mas tu achas que não poderia apresentar algo melhor do que o Internacional vem apresentando já, Garbassi? Já foi dito aqui nesse programa por ti e por várias pessoas de que quando vários jogadores, ou quase a totalidade dos jogadores, não estão desempenhando bem, é um problema do conjunto. 2 jogadores que estão me chamando a atenção, que foram destaques do Campeonato Brasileiro ano passado, Edmilson e Patrick, não estão jogando. Não estão jogando, desapareceram. O Edenilson foi muito engraçado, mal ontem, foi até substituído pelo Nonato. Engraçado que jogavam bem, terminaram com o destaque do Campeonato Brasileiro, não estão jogando. Bom, então, o treinador não está convencendo e eu, nesse fim de semana, em vez de ler livros de esporte, eu fui ler 2 livros de filosofia. Eu fui ler Platão e depois fui ler Aristóteles. Primeiro, o que o Platão diz que uma grande virtude que o homem deve ter? Humildade. Humildade, não faz mal para ninguém. E qual é a segunda atitude que vem depois da humildade? Arrependimento. Então, por que eu fui ler Platão? Para dar um pequeno ensinamento filosófico para a direção do Internacional. Tenha humildade e tenha arrependimento. E o que faça? Espere mais um pouco os resultados e com humildade venham nos microfones e dizer: errei e me arrependo de ter tirado o Abel. Só isso. Humildade e arrependimento. Viu, presidente? Mas essa questão do Abel não vem ninguém porque vinha baila mais, ô Garbassi. O Ramires já estava contratado antes do Internacional imaginar que disputaria uma final, tinha a possibilidade de disputar um título de Campeonato Brasileiro. O Ramires estava contratado já antes. Então não tem porquê essa situação. Mas não dá para se arrepender, Cadu? Mas não tem. Cadu, me diz uma coisa. Eu vou lá e contrato o cara. Mas, Cadu, olha aqui, ó. Eu vou lá e contrato o cara. Tá bom, ele tinha uma boa referência e tudo. Mas o outro que pegou e acertou o time, chegou a vice-campeão, não é uma injustiça, mas faz o seguinte, ó, vou te pagar a indenização e vou voltar atrás. Humildade e arrependimento. Não adianta voltar nesse assunto, a gente tem que olhar para frente. Né? Não. Essa questão do... Não, para frente o Internacional não vai com esse cara. Ele é uma maçaroca. Ele não tem um time definido. Se perguntar para a torcida do Internacional qual é a escalação do Internacional, ninguém sabe. Agora, o Thiago Nunes diz assim, qual é a tua filosofia? Eu vou repetir. O Thiago Nunes do Grêmio. Porque eu vou ter um padrão de jogo. Isso aí até assunto para o Thiago, não é nem para mim. Mas só um pouquinho. Se ele tem uma convicção, a mudança é uma mudança radical de esquema de jogo. O Abel jogava com esquema tradicional. O dele é completamente diferente. Precisa tempo? Precisa tempo. Agora, será que vai dar esse tempo? Vai ser dado esse tempo? Exatamente por essas cobranças. Agora, a direção tem convicção na contratação dele. Evidentemente que vai dar prazo para isso. Tanto é verdade que o contrato foram de 2 anos. Agora, Cadu, no início, se a gente for se lembrar, o Abel... Um detalhe, assim, o Abel, quando assumiu, teve problemas também. Exatamente. Saiu fora de uma Copa do Brasil e saiu fora de uma Libertadores. Mas acertou o time. Exatamente isso. Teve tempo para acertar. É exatamente isso que eu ia colocar em relação ao trabalho do Abel no Inter. Também passou por dificuldades no início. O Abel também foi contestado no início. Agora, o retrospecto do Miguel Ángel Ramírez é 10 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Se não me engano, 21 gols marcados. Mas foram derrotas fundamentais. Foi o Clássico Grenal, Always Ready e Juventude. São 3 jogos importantes. É claro, a gente tem que levar em consideração que é o gauchão, mas a gente também precisa dar tempo para o treinador
e exercer o seu trabalho, exercer o seu ponto de vista em relação ao futebol, que a gente já viu que não é algo fácil de se fazer. Por exemplo, num campo como o de ontem, ele talvez deveria ter incluído uma outra tática, uma outra proposta de jogo, porque a proposta de jogo que ele tem, de toque de bola, de chegar com a bola construída até o ataque, não teria como fazer naquele gramado. Então isso já deveria ter sido estudado e talvez até foi estudado, porque o Inter em alguns momentos tentou a ligação direta, o que não deu certo, que talvez o Inter não esteja treinando para isso, não esteja preparado para esse tipo de gramado mais. O que não vai enfrentar esse tipo de gramado no Brasileirão, não vai enfrentar esse tipo de gramado na Libertadores. Então, com certeza, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez vai melhorar. Vai melhorar, a gente tem que acreditar nisso e tem que confiar na diretoria que recém entrou lá. Os sócios do clube elegeram a diretoria para tomar as decisões. Então acredito que o torcedor também tem que dar esse voto de confiança não só para o treinador, mas também para a diretoria do clube. Eu disse, a gente no futebol brasileiro não tem essa cultura, eu também acho, né? Eu acho que eu não quero cometer, depois o Anjo Gabar critica, tá errado, depois as coisas mudam. E aí? Bom, eu já fixei, desculpe, Rocha, eu já fixei e não vou retirar o que eu fixei. Eu fixei o prazo, se não me engano, 25 ou 27 de maio é o prazo de validade do Ramírez. Se até lá o Internacional não apresentar nada e por acaso o Internacional for desclassificado da Libertadores, ele está fora. Eu tenho certeza absoluta que não continuará. Tudo bem, isso é um palpite teu, né? Se a direção tem uma convicção, não sei se vai começar a administrar com as pressões, mas se tem uma convicção, então é verdade que fez um contrato de 2 anos, não é por esse caminho aí, mesmo que venha acontecer isso. Mas vamos ver o que o Ramírez falou exatamente, né? Essa explicação aí, a questão do campo aí, do gramado, colocando a culpa no gramado ou dando a entender, né, que esse foi um dos motivos aí da derrota do Inter. Porque al final ese gramado, para lo que somos nosotros, a la hora de dar la vuelta, de ese pase firme que podemos en casa, nos va a salir, o sea, le vamos a poder dar ritmo al juego. En casa vamos a tener muchas acciones de mucha llegada y bola parada, con un gramado en el que la bola parada puede ser mejor ejecutada. Tenemos un montón de herramientas para en casa. No tenemos que mudar muchas cosas, porque el gramado nos va a ayudar a hacer lo que mejor sabemos hacer. Falando aí já no jogo da volta, o jogo no Beira-Rio, pelas condições. O Russo também é um que gosta de jogar, sabe que o gramado é fundamental exatamente num time que utiliza o toque de bola, né? Então aí, isso aí não tem dúvida que prejudica muito. Cadu, deixa eu talvez fazer também outra reflexão, que ela é importante. O Abel, quando chegou, ele demorou 2, 3 semanas, até um pouquinho menos, teve aqueles jogos importantes que ele saiu até ganhando, ele foi desclassificado, mas ganhando, né? Ele ganhou do Boca lá. E do América. E do América, e foi desclassificado, mas ele já estava ajustando o time. O que ele fez? Ele conhecia o plantel do Inter, ele ajustou o esquema dele ao plantel. E o Ramírez me parece que está fazendo uma coisa diferente. Como o trabalho dele, teoricamente, é para ser de médio e longo prazo, ele acredita numa forma de jogar e está fazendo com que os jogadores se adaptem ao esquema. E essa é a transição que vive o Internacional. Não tem as características. Que é o contrário, tu entendeu? O Abel chegou assim, espera um pouquinho, eu tenho o Patrick, eu tenho o Edenilson, eu tenho... Então ele pegou um esquema para esses jogadores. E o Abel está fazendo ao contrário. Ele tem um esquema, Ramírez, ele está fazendo um esquema diferente. Ele idealiza um esquema e aí ele está fazendo experiências. Ele já tentou de volante um, já tentou de volante o outro, o Johnny está voltando, eu não sei se já chegou, ele vai tentar, né? Ele já tentou o Patrick pela direita, pela esquerda, ele já tentou o Edenilson de centro médio como o primeiro volante, ele está tentando o Rodrigo Dourado de quarto zagueiro. Tu veja quantas experiências ele está fazendo, mas o esquema é dele. Talvez seja isso, Cadu, a diferença é que demora um pouquinho mais para adaptar. Foi o caso do Cudê, e aí tu tem que adaptar, tu tem que fazer os jogadores assimilar essa mecânica de jogo,
jogadores que não têm essa cultura, não têm essa característica. Aquela famosa frase do Kudê, quando ele foi embora, né, o grupo é curto. O grupo não era curto porque não tinha, porque não era curto em termos de quantidade. O Inter até tinha qualidade, foi mesmo que chegou a decisão com o Campeonato Brasileiro. O curto é que ele não tinha jogadores das características para a mecânica de jogo que ele queria. Bom, mas o Cadu, o Ruschel, com a inteligência dele, que eu respeito muito, deu uma embrulhada na minha cabeça agora. E me desembrulha isso. Eu quero dizer o seguinte, o Ramires chegou e agora ele está pegando os jogadores e quer adaptar, conhecendo para o sistema de jogo deles. Eu já ouvi um tempo atrás que o treinador que chega com o plantel, ele vê os jogadores que tem na mão e que ele pode contar e adapta ao seu sistema de jogo. De acordo. Isso é discurso. É discurso? Todo treinador quer adaptar o seu sistema. Como é que ele vai botar um sistema de jogo se o jogador não se adapta ao sistema dele? Isso é discurso. Todo treinador... essa é a máxima. O treinador tem que chegar e arrumar o time conforme as características dos jogadores. Isso. Mas ninguém faz isso. Todos querem uma tua mecânica de jogo. Não tem essa, Garbassi. Mas, Cadu, olha quantos erros individuais eu vou apontar. Até que podem discordar, tá? Eu estou fazendo análise de futebol aqui. O Edenilson foi tentado de volante. Se tu conhecesse o jogador, tu nem perderia tempo fazendo isso. O Dourado de quarto zagueiro, tu nem perderia tempo fazendo isso. Tá? Esse jogador que o Inter trouxe agora, esse colombiano, o Palacios, ele não é um jogador de velocidade de beirada, Cadu. Ele está na quinta ou sexta partida e eu achei ele muito bom jogador. Ele é muito bom jogador e eu acho que ele está jogando uma função. Mas o Inter joga com dois jogadores abertos. Então, de novo, a característica não está ajudando o jogador. Porque, volto a dizer, ele me parece ser muito bom jogador, Cadu, e está fora de função. Não, o Palácio tem um problema, é um problema extra-campo, né? Foi dito até pela diretoria. Ele veio... A família, a esposa e o filho, em função dessa pandemia toda, no Chile, não tem como sair, né? Eles não podem sair, não podem vir para o Brasil. Jovem, né? É um jovem? É um jovem, então ele está tendo esse lado emocional também. Mas mas ele não tem a característica do driblador, do quebrador de linha. Ele é jogador de beirada de campo. Mas é assim que ele atuava na seleção chilena e naquilo que ele jogava. Mas nem pela direita. Pelo lado. E nem pela direita, ele era pelo esquerda e enveredando para o meio. Mas é um jogador de beirada. Nem pela direita. Mas o jogador de beirada. Pela direita que botou, ele está indo pelo meio e ele não é disso. Ele é da direita, ir para o meio e chutar com o pé direito. Bom, a situação do Guerreiro aí, olha, de maneira até surpreendente, né? O Guerreiro com a sua assessoria se manifestou, isso foi agora no final de semana, em relação aí, maneira que está sendo tratado pelo Inter. Eu já faço a minha posição, eu acho estranho o Guerreiro, olha, o Internacional, desde um ano ficou pagando o jogador suspenso, depois questão de cirurgia, toda a recuperação, e aí vem dizendo... A gente tem uma nota, mas primeiro eu vou ver o Paulo Brax, que é o diretor executivo do Internacional, falando exatamente do caso Guerreiro. É uma situação que surgiu ontem à noite, a gente já estava concentrado aqui em Bento Gonçalves para a partida de hoje, desse jogo de ida da semifinal. Hoje a gente também tomou ciência dessa nota via empresário do atleta, via intermediário, e isso vai ser tratado a partir de amanhã dentro do CT. De todo modo, o Paulo é um atleta que tem um contrato em vigor, cujas partes estão cumprindo o contrato. O Internacional conta não só com o Paulo, mas com os atletas que estão hoje com o contrato vigente, até segunda ordem. E da nossa parte, estamos aguardando a recuperação dele, um atleta que dispensa comentários em termos de capacidade, qualidade técnica, e a gente vai tratar isso internamente. Eu acho que esse assunto, por mais que é um dever de vocês perguntar, não deveria ter sido tratado publicamente. Isso se trata entre partes, e há empregado e empregador, e nós vamos tratar dessa forma amanhã dentro do centro de treinamento. Não há nenhum tipo de falta de respeito com o atleta, não está faltando nada para que o atleta possa se recuperar. Foi uma lesão grave. É um atleta que, desde o início do ano, tem tido toda a atenção nossa, respeito nosso, educação e principalmente cumprimento do contrato da nossa parte, por parte internacional. Então, de maneira nenhuma. Um atleta que a gente diariamente conversa, diariamente convive, num dia a dia muito saudável,
Nos surpreendeu, obviamente, a manifestação do intermediário e, como eu disse para o seu colega, a gente vai tratar isso dentro de um contrato e a partir de amanhã dentro do centro de treinamento, com muito respeito, que não faltou de nenhum dirigente, de nenhuma pessoa do Internacional com o Paulo Guerreiro, com a pessoa e com o atleta, em absoluto. Pois é, eu também, não sei se vocês puderam perceber, eu não vi nada publicamente que a direção internacional tenha vindo a público e tenha desrespeitado, né, o Guerreiro. E antes até do teu posicionamento, da colocação, vamos acompanhar a nota, né? Essa é a nota que está aqui na tela, ó, que foi do empresário do jogador, né? O jogador está insatisfeito com as recentes declarações públicas que os dirigentes do clube vêm fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta. Eu não vi, se alguém de vocês viu, por favor. Desde que chegou ao Internacional, sempre se dedicou integralmente, pedindo inclusive dispensa da seleção do seu país para defender o clube. No período que esteve lesionado, Paulo investiu particularmente em sua recuperação e esteve à disposição da equipe em tempo recorde. Vem fazendo constantemente sobre a situação contratual do atleta. O atleta, junto com o seu empresário, pediram a rescisão contratual, já que ambos entendem que existe uma falta de respeito dos dirigentes com o jogador, que sempre foi profissional e dedicado ao clube. As recentes manifestações do staff do jogador não falam e não são por conta de uma renovação, mas por conta das manifestações do clube, onde colocam em dúvida a permanência do jogador. Independente de qualquer situação, Paulo desperta interesse em diversos clubes do Brasil e no mundo, mas nunca expôs tais situações por respeito e ética ao Internacional, atitude diferente tida por parte dos dirigentes. Acho que no final está bem claro, a intenção dele, ele deve estar preocupado, e ele tem contrato até o final do ano. Ele pode agora, na metade do ano, assinar um pré-contrato com quem quer que seja. Eu acho que essa questão, ele quer a rescisão de contrato, ele quer ter a rescisão de contrato, só que de um lado ou do outro, a rescisão de contrato são 2,5 milhões. Olha, eu quero dizer uma coisa também, é o seguinte, ele deveria, como ser humano e como reconhecimento, ele deveria ter um grande reconhecimento internacional, porque quando ele foi julgado por ter estado dopado, o Internacional foi lá, colocou advogados para dar assistência, ofereceu assessoria, continuou com ele dentro do plantel, não rescindiu o contrato. Olha, eu acho essa do empresário dele, eu acho que é um princípio de mau caráter. E deve ter alguma coisa mais grave por trás. Por que ele não diz, então, o Internacional está nos devendo e nós estamos satisfeitos? Aí vem com essa carta de blá, 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 e você conversa para boi dormir. Garbaschi, dívida, se é que existe essa dívida, não foi colocado isso aí. Dívida, o Ruschel foi um dirigente, tratou dessas situações aí, num momento extremamente complicado. A dívida tu trata de maneira interna. Tu trata de maneira interna, ou eu estou errado, Ruschel? Olha, deixa eu só, Cadu, sim. Eu acho que como torcedor do Inter, eu me sinto desrespeitado pelo Paulo Guerreiro, porque é uma injustiça com o clube, é uma injustiça com o torcedor colorado que sempre o apoiou, que continuou apoiando, que esperou a sua volta e que continua ainda apoiando. Então, quem deve desculpas ao Internacional é o Paulo Guerreiro, por ter emitido essa nota. Eu acho que ele tem que vir a público, ele tem que falar da onde surgiu essa nota, se essa nota partiu dele ou partiu do agente dele. É do agente, mas só anuência dele, né? E quem desrespeitou. Então, se ele diz ali que os dirigentes desrespeitaram ele ou que algumas atitudes não foram condizentes com a renovação de contrato dele, ele tem que vir a público e tem que dizer. Agora, o que não pode é ele armar uma situação, criar um desconforto, como ele já criou no Flamengo, como ele já criou no Corinthians. No Corinthians foi bem parecido, foi quase que igual, que ele teve que ele rescindiu o contrato e ele disse que não gostaria mais de continuar no Corinthians, que ele pediu através do seu agente também, a mesma história, pediu através do seu agente para rescindir o contrato. E aí, na época, o Corinthians, claro, que aceitou e não queria um jogador desses. Agora, ele também pode ter sentido, né, Cadu, que a vida dele no Inter, com o Thiago Galhardo e com o Yuri Alberto, se tornaria mais difícil dele nesse ano. Ele visa a seleção peruana, né? Ele visa a seleção peruana, ele acha ainda que ele pode jogar mais uma Copa do Mundo. Ele tem todo o direito disso, mas todo o direito de maneira interna. Exatamente. Agora, eu só queria dar minha contribuição aí, Cadu, porque o dirigente, às vezes, o dirigente tem que sempre preservar o patrimônio do clube. Ele não pode dizer o que pensa.
Mas verdade. o empresário do jogador, ele tem essa liberdade, né, Cadu? É evidente que o Internacional está sendo usado por uma rescisão indireta, porque o jogador criou uma situação onde não há mais ambiente para jogar no Internacional. Eu não vejo como tu vai restabelecer esse jogador. Ele encerrou no Internacional, está encerrado a carreira. Eu não vejo como, entendesse? Então ele criou uma situação de animosidade e o dirigente não pode vir a público aqui dizer o que tu estás dizendo, por exemplo, que seria a vontade que o dirigente tivesse vontade de dizer, né? Porque o que chama também, mas isso é natural, essa atitude internacional, eu acho que seria de qualquer clube. Ele é um jogador que vem de uma lesão gravíssima, já passou por uma ligação. Olha quantos jogadores jovens não voltam a jogar com uma lesão de ligamento cruzado. Ele é um jogador vai fazer 38 anos, tem contrato até o final do ano. Mas o que ele quer que o Internacional comece a antecipar? O Internacional tem que até avaliar ele mesmo as condições se vai voltar a jogar ou não, né? De maneira plena, né? Se ele vai voltar a jogar, ele vai, mas de maneira plena. A verdade tarda, mas virá. Ninguém me informou nada, mas eu tenho uma desconfiança que é problema de grana, de luvas atrasado, e ele está com a cara amarrada. Garbaschi, isso se trata internamente, Garbaschi. O clube trata, mas o jogador, o empresário, faísca curta, saiu divulgando coisa. Está aqui, o Rujo teve aquele condomínio lá dos credores do Grêmio e tratou com quantas situações piores do que essa. E tu trata internamente. Tu vai tratar internamente. Sim, o clube não pode vir a público. Agora, ele, o empresário, veio a público, ele criou uma situação constrangedora para o jogador e não acredito que o empresário fez isso sozinho. O empresário deve falar com o Guerreiro Garbaschi. E disse assim, vou divulgar isso. Claro que não, Garbaschi. Isso é com a anuência dele. Mas tu acha que qual é o empresário louco que vai chegar e sair sem a anuência do jogador, Garbaschi? Quantos anos tu tem de profissão para saber que tem anuência? Então está preparando a saída. Vamos ver o que o Paulo Brax, né, fala exatamente sobre falando sobre essa nota, né, que a gente acabou de acompanhar aí, essa nota da assessoria. Eu não posso responder pelo atleta se há algum tipo de insatisfação. Eu reitero que houve uma certa surpresa da nossa parte com essa alegação de insatisfação, ainda mais por alegada falta de respeito. Não ouvi isso do Paulo Guerreiro. Nós lemos isso através do intermediário que frequenta o CT, intermediário que tem uma história já antiga no Internacional, então nos surpreende mais ainda, tem o nosso contato. E o principal, não houve nenhum tipo de formalização de nenhum pedido, como consta na nota de rescisão, e se obviamente for o interesse do empregado em rescindir o contrato, ele sabe, através do intermediário, através de advogado, através de staff, ele sabe o caminho que deve seguir e, obviamente, não existe no nosso meio legal pedido de rescisão via imprensa ou via nota. A partir de amanhã nós vamos tratar isso com muita tranquilidade, com muito respeito e, principalmente, com o contrato assinado pelas partes. Agora, não respondo pelo jogador a respeito de qualquer tipo de caráter volitivo dele, de ir para um lado ou para o outro. Ele está tratando, ele está tentando ficar apto, pode estar incomodado de não estar apto, como também nós estamos, e por isso que as duas partes estão fazendo por onde ele estar apto e 100% para poder voltar a jogar. Vinícius Prates é o procurador do Paulo Guerreiro. Bom, vamos ver, acompanhar, né, o desfecho dessa situação. Mas uma coisa guarda luz, ele não joga mais no Internacional. Isso aí é uma coisa definitiva. O que eu digo que o dirigente também tem que ter, aí também na experiência pessoal, o dirigente ele não pode ser emocional, né? A gente agora na condição de torcedor pode, com o dirigente não pode emocional. O Inter há que fazer um cálculo, e essa avaliação é do Departamento de Futebol do Internacional. O Internacional tem uma multa, né? Mas de um lado ou do outro. Sim, de um lado ou do outro. A rescisão é de um lado para o outro. Mas não, o que eu estou dizendo é a questão emocional, Cadu. Mas ele tem um custo mensal. E se tu não for usar o jogador, não adianta tu ficar brigando por uma multa e o jogador ficar no come-dorme lá 3, 4 meses. É 800 mil salários dele. Mas ele até foi ligado isso aí. Tu tens essa negociação. Ele vai economizar 800 mil. Talvez ele tenha não está preocupado com isso. O Internacional tem um jogador até o final do ano. Isso está dentro de um contexto. Mas talvez ele tenha feito um grande favor ao Internacional. A gente não precisa mais do Guerreiro. Tá certo. Sabe o que precisa?
é aonde você tem que levar o seu carro para a revisão. Aí na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. O pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, né? Que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará, 1055, nesse momento para segurança, tranquilidade, agende a sua ida aí, ganhar tempo também, a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 33424245. Lá você tem a revisão do seu carro, troca de pneus, troca de óleo, geometria, balanceamento, tudo que você precisar lá para o seu carro na Casa Pneus. Olha, a gente está chegando em época de declaração de imposto de renda, foi prorrogado o prazo, né? Então não deixe para a última hora a sua declaração do imposto de renda, faça lá com a Village Serviços Contábeis, lá você tem toda uma equipe altamente profissional, gabaritada, para fazer a revisão, para fazer a sua declaração do imposto de renda, né? Então, faça como eu, já entreguei a documentação, já encaminhei, ou seja, não deixe para a última hora aquela correria de última, mesmo tendo sido prorrogado, e pode ser prorrogado mais ainda. Vai oficialmente até o final de maio, mas pode passar inclusive para o mês de junho. Aí tem que passar pelo Congresso, enfim, né? Mas não deixe para a última hora ficar essa complicação toda. Então, esse é o caminho, então, e os contatos aí, o site, o telefone da Village Serviços Contábeis. E aí também, se você precisar que a sua empresa tenha um escritório de contabilidade altamente qualificada, então, a mesma situação, é lá com o Village Serviço Contábil. Então, para a sua declaração de imposto de renda ou para que tenha aí um escritório para a sua contabilidade da sua empresa, é o Village Serviços Contábeis. Bom, nossos dois toques também para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Olha, a gente está em época e semana aí, né? Próximo final de semana, Dia das Mães, e a Sanar Farmácias está com promoções imperdíveis, né? Então você não pode deixar, cultive bons sentimentos e cuide de quem você. Super oferta Sanar Farmácias para a sua mãe. E aí tem diversas ofertas. Olha, vá até uma farmácia mais perto de você ou você acessa o site sanarfarmácias.com.br. Então, não dá para perder essas ofertas válidas enquanto também durarem os estoques, né? Então, vá hoje mesmo ou amanhã mesmo até uma Sanar mais perto de você ou pelo site para você dar um belo presente para a sua mãe, né, da Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da vitória do Grêmio, né? O Grêmio que largou em vantagem aí com essa vitória diante do Caxias por 2-1 para chegar à final do Campeonato Gaúcho. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com Ayrton Russo, Ângelo Garbaschi e Thiago Dimmer. Nossos Dois Toques para a Baidob, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial da sua empresa, o que você quiser, né? Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. Você tem dois endereços, Benjamin Constant 1315, que é São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. Pessoal do interior tem o site, né? www.baidob.com.br. Nesse momento também para sua segurança, tranquilidade, pessoas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nas duas lojas, só tá aí o telefone para você agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Nosso Dois Toques também para martelinho de ouro. Se eu quero ter aquela batidinha chata na porta, para lama, para choque, né? Você resolve lá no martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, agende a sua ida para deixar o seu carro zerado. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho total, né? Que é um espelho total, você tem lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, né? 5 estrelas, lavagem 5 estrelas. Então você tem o atendimento VIP lá, pode deixar o seu carro e buscar depois, ou pode ficar também lá esperando com todo aquele atendimento VIP lá, de toda a turma, a equipe lá do Marcelo à sua disposição. Está aí o endereço, na Avenida Nilópolis, aqui em Porto Alegre. Bom, Ayrton Russo, o Grêmio, olha, 3 jogos e 3 vitórias com o seu Thiago Nunes, hein? Carlos Eduardo, eu vou reiterar aqui aquilo que disse nas nossas virtudes e nos nossos defeitos. Primeiro,
o Grêmio acerta quando tenta acelerar o Garbassi, acelerar uma equipe, um conjunto, uma forma de jogar, já que ninguém tem tempo para treinar. Eu acho que o Thiago Nunes está acertando quando ele acelera essa movimentação. Repetição. Tá. A segunda coisa eu acho muito importante, Cadu, que era uma coisa que se cobrava do Grêmio, que era a lentidão. A lentidão do Grêmio era assustadora. Mas sabia-se que ao devolver alguns jogadores para a sua posição, o time cresceria. Então, nós temos hoje um número 5... A gente está vendo ali os melhores momentos da vitória do Grêmio já, enquanto tu analisa, Roxo. Pois não. Nós temos um número 5 que é número 5. Eu sabia que o Mateuzinho, com a velocidade que tem, é um jogador rápido. Ele iria crescer na segunda função. Até ontem não foi tecnicamente uma grande partida, mas taticamente foi excepcional. O Jean-Pierre começaria a crescer e a velocidade, insisto, em chegar na frente. Também o crescimento ele se dá pela volta de alguns titulares. Até uma homenagem muito justa que o Lacerda, que foi um zagueiro, disse, vocês têm que entender que na zaga do Grêmio tem o Jeromel. Realmente, a gente vendo como o gremista assistindo o jogo, é impressionante como ele arruma um sistema defensivo. Tu vai trazendo algumas peças titulares, Cadu. 10 gols em 9 jogos do Diego Souza, hein? No quarto elogio que eu quero dar, Cadu, feliz em saber que o Thiago Nunes, treinador do Grêmio, assiste o nosso programa aqui, porque nós preconizamos aqui, reiteradamente, que o volante do Grêmio, que é o Michael, precisaria ser usado naquilo que ele tem de melhor. E o Thiago Nunes tem feito isso. 10, 15 minutos do segundo tempo. Vamos aproveitar as imagens ali, Roxo. Correta, né? Correta ali. Isso vai mudar, hein? Esse lance a partir do Campeonato Brasileiro. Eu não sei que polêmica vai ser uma questão de... Porque hoje, pela regra, bateu na mão, seja de que for, aí, né, é marcado. Agora, a partir do Campeonato Brasileiro, não é qualquer situação que vai ser marcada. Ou seja, a interpretação do homem. Eu não sei se... Vou terminar com esse lance. Quero antes só reiterar a questão do Maico, que eu preconizei nesta bancada reiteradamente, que o Maico hoje tem que ser usado não como o principal jogador do Grêmio, não como o subscritor da forma de jogar do Grêmio, mas com aquilo que ele tem de melhor. A sua liderança, a sua técnica, entrando com 10, 15 minutos do segundo tempo e arrumando o jogo como ele fez. E por último, Cadu, vou falar do único defeito, que é muito sério. Nós estamos em 2015, né? E o Roger saiu e o Renato chegou, e o Renato no vestiário, Garbassi, ele disse o seguinte: mudou a forma de marcar a bola alta no Grêmio. Será individual, o jogador responde. Se eu estou marcando o Garbassi, que o Garbassi que fizer o gol, eu vou ter que chegar lá no vestiário e dizer, olha aqui, por que tu deixou o jogador livre, tá? Se mudou. O que se viu? O Grêmio está mudando a forma de marcação da bola aérea, Cadu, e ela está assustadora dentro do ponto de vista defensivo, tá? Não é só pelo gol, já tinha sido no gol na partida anterior, mas contra o Ipiranga, que é um time modesto, um time não é só com esse treinador, né? Não, um time... Desde que saiu o Renato e se mudou a forma de marcação. Só para aproveitar a imagem de novo. Correto aí também, né? A marcação do pênalti, embora foi um pisão no pé, foi talvez não intencional, mas é regra. Então, correto aí. Então, como o Grêmio é um time em formação, Cadu, eu não quero perder um mote só de dizer o seguinte: o Grêmio precisa resolver isso. A bola parada hoje está decidindo jogos, está decidindo campeonatos, tá? E a bola defensiva nem com a bola volta aérea, né? Do Geo. Mas tu te lembra quando o Renato subiu, tinha esse problema, que foi falar isso, né? Pois é, foi exatamente o que eu trouxe aqui. Foi um grande trunfo do Inter ontem, ano passado, quer dizer, no Campeonato Brasileiro, foi a bola parada. Pois olha, eu estava examinando, e o Inter continua muito bem na bola ofensiva, na bola aérea, e eu antecipando um Grenal de final, quero manifestar a minha preocupação. O Grêmio precisa ajustar seu sistema defensivo. O que tem que fazer? Eu não sei. O Renato chegou em 24 horas e resolveu, e o número de bola aérea que o Grêmio tomou de gols foi reduzidíssimo. E agora, reduzidíssimas. E agora começou a tomar, Cadu, com muita frequência. Tá certo. A gente já viu os gols e está repetindo. Eu pedi para a gente voltar até para ouvir aí exatamente o Thiago Nunes, né? Exatamente falando sobre essa vitória do Grêmio, como eu tinha dito, ou seja, são três jogos e 3 vitórias. Então, o Thiago Nunes fala primeiro sobre o jogo, depois sobre essa questão da bola parada. Vamos primeiro saber ele sobre o jogo, né? Sobre a vitória de ontem. Tivemos uma atuação a maior parte do tempo
uma atuação equilibrada. A equipe conseguiu defender a maior parte do tempo bem, como você bem mencionou. Tivemos ali um gap, um espaço entre o minuto 28, 29 até o minuto 38, 39, onde sofremos por mérito do adversário, né? O mérito do adversário que conseguiu, principalmente na sua construção ofensiva, na sua saída de bola, fazer uma saída com 3 jogadores até 4, e sobrecarregou também a nossa linha defensiva com 4 a 5 jogadores. E aí a gente acabou colocando nossos volantes muito para cima na nossa linha defensiva e sobrecarregou a nossa primeira marcação, e aí, consequentemente, o adversário conseguiu ter mais posse de bola e criar algumas situações de infiltração. Mesmo assim, não foram situações tão claras, né? Foi mais um volume, alguns cruzamentos, mas dentro disso a gente conseguiu no intervalo reequilibrar, reorganizar, tivemos uma manutenção de posse muito boa, conseguimos criar algumas situações de gol e passo a passo vamos evoluindo, vamos criando cenários diferentes, mais repertório, para que a equipe possa se portar bem a maior parte do tempo. Lógico, né, que temos que sempre considerar uma parcela importante que é do adversário também, que condiciona os nossos movimentos e o tipo do jogo. Bom, ele falou também sobre essa questão levantada pelo Rusch, a questão da bola parada, a bola aérea e o gol sofrido. Olha, a gente defendeu muito bem a maior parte das bolas aéreas, né? Foi um lance que eu até considero um acidente de trabalho, pelo fato de que o Rafinha estava saindo para fazer uma cobertura, né, que os jogadores do Caxias se aproximaram para fazer uma saída com 2 no escanteio, então ele estava para ser esse segundo jogador, e aí o atleta do Caxias resolveu bater direto a bola, ele acabou ficando um pouco mais adiantado, na intenção de tirá-la, né, ele acabou dando a casquinha e a bola entrou no segundo pau. Então a gente tem evoluído nesse quesito, né, defendeu bem lá na Argentina, na bola parada já, hoje a maior parte das bolas a gente conseguiu tirar da área. A equipe do Caxias é uma equipe extremamente competitiva nesse quesito e principalmente em relação ao tempo de trabalho, é um tempo pequeno, são poucas sessões de treinamento, mas a gente tem um grupo muito capaz, muito imbuído de trabalhar, muito focado nas informações que a gente tem passado. Nesse pouco tempo de trabalho, né, eu tive à frente de 3 jogos fora de casa, ainda não tive o prazer de poder estrear na Arena do Grêmio, então são 3 jogos com características muito competitivas, fora de casa, jogos difíceis e que a gente conseguiu manter uma regularidade, como eu sempre gosto de referir, dando continuidade a um bom trabalho que já existia, uma base de trabalho muito qualificada e que a gente está aos poucos aí contribuindo da melhor maneira possível. Tá certo. E aí, foi o que ele colocou, são 3 jogos fora de casa. Agora, a mecânica de jogo dele, Rusch, dá para perceber que é aquilo que ele fez com o Atlético Paranaense. Marcação alta, que ele não tem essa velocidade ainda, mas a marcação alta, né, saindo para Tiago, tu sabes que eu vejo a vantagem que o técnico do Grêmio tem. Eu ia dizer, se o Thiago é bom... O Thiago o nome dele é bom. Ele foi nosso aqui, ele andou pela base, ele conhece muito a característica do jogador. Isso acelera o conhecimento, porque ele não fica gastando tempo com o jogador pedindo para ele o que ele não tem condições de dar. Ele já sabe, ele conhece o jogador, então ele era da base, alguns meninos passaram por ele. O Jean-Pierre foi dele. E ele estava, o Jean-Pierre foi dele, e ele estava aqui, então ele está conseguindo acelerar esse processo. É visível que o Grêmio está mais rápido, Cadu, mas visível. Assim que a gente assiste a partida, né? Então, se esperam um crescimento. E uma outra última coisa em elogio ainda a ele é que as entrevistas dele, Cadu, reproduzem muito o que aconteceu, né? Porque tem técnico que tu pergunta pro técnico ali, ele tomou 3-0 e ele responde, parece que ganhou o jogo de 5-0, né? Então ele faz uma leitura tática muito boa, inclusive quando o adversário teve vitória tática dentro do jogo sobre o teu time. Bom, ele está indo bem, Cadu. Falando em adversário, embora o choro é livre, né? Mas foi correto as marcações por parte daí do VAR, né? Mas o Caxias chiou muito da arbitragem. O seu técnico, o Lacerda, né, foi inclusive expulso no transcorrer naquele pênalti, no gol anulado, né, foi expulso, mas ele fala também sobre essa questão... Deixa eu só fazer em homenagem a ele uma correção, ele não foi expulso, Cadu. Não foi expulso, ele foi... Porque como ele é profissional, ele se preocupa com a imagem. O regramento do Campeonato Gaúcho é se expulsa alguém da comissão, a punição é que sai o... tá certo. Até porque ele é um profissional. Ele é um profissional, né, Cadu? A imagem dele, ele deve preservar. É verdade. Então ele fala sobre a arbitragem.
Que bom que todo mundo viu. Que bom que o Brasil viu. Comentários em rede nacional. Queria entender. O regulamento começou com o VAR só na final. E aí, por que mudou para a semifinal? Será que é receio de um clube do interior, de repente de uma final do interior? Muito estranho, já começou estranho por ter VAR na semifinal. Aí as decisões totalmente equivocadas. Eu conheço o Vinícius há muito tempo, desde quando eu jogava. Na minha opinião, ele é muito novo ainda para esse tipo de jogo, sabe? Um cara que não está preparado ainda, é uma pena. E além de ter uma arbitragem inexperiente, o VAR inexperiente também. Decisões equivocadas, o lance do pênalti, teve um contato ali, mas é só olhar a imagem, os dois jogadores olhando a bola. Será que se fosse ao contrário para o Grêmio, será que se marcaria o pênalti para o Caxias? O lance da mão no nosso do gol do Caxias não muda a trajetória da bola. Não muda a trajetória da bola. E aí a questão que até foi falada em rede nacional. Por que no lance do Grêmio, claro que daí é o Grêmio, né? Eu não estou tirando mérito, é um grande clube, um grande treinador, jogadores de altíssimo nível, poderiam ter ganho de nós hoje no campo, mas não foi. A vitória não foi no campo. O placar justo do jogo seria 2-1 Caxias. O placar justo seria. Por que no lance do Grêmio ele foi consultar o VAR? Por que no lance do Caxias ele não consultou o VAR? Olha, assim, ó, é triste. Tu vê todo o esforço que a direção do Caxias faz de manter as contas em dias, de fazer futebol no interior, que não é fácil. E aí tu vê um cidadão. Eu não vou falar as palavras aqui porque depois o prejudicado sou eu. Mas até vou pegar um trecho. Eu hoje terminei de assistir uma série. É uma série chamada Um Contra Todos. É uma série brasileira. E nela é sobre a história de um cara que foi preso de um crime que ele não cometeu. De uma situação que ele não cometeu. Hoje aqui não foi 1 contra todos. Hoje foi 1 contra 17. 11 do Grêmio, 3 bandeira, 2 bandeira, árbitro, 4 árbitro, VAR. Me desculpa. A federação não precisava ter colocado uma arbitragem assim inexperiente. A gente tem o maior respeito pela federação, mas hoje, infelizmente, o resultado foi definido pela arbitragem. Se não tivesse o VAR, até seria mesmo 2-1, né? Que foram 2 lances decisivos. Mas o VAR agiu dessa maneira correta. Eu fiz a defesa da imagem do técnico na minha manifestação, agora vou fazer. Não tirar o direito da reclamação, que isso é do jogo. Se tirar isso do futebol, termina o futebol, Cadu. Mas a gente tem que homenagear o nosso telespectador, né? Primeiro, na bola ofensiva, bateu na mão, não tem interpretação. Então, basta o VAR avisar o juiz. Não, para entender, Cadu, você tem que ensinar a regra. Ele diz que não desviou. Basta. Não interessa se desviou. Na bola ofensiva, se bate na mão do atacante, basta o VAR avisou. Bateu na mão, eu não tenho que ir lá olhar para ver se bateu na mão. Por isso que eu meio que... Não, mas explicando, Cadu, nós devemos uma explicação, porque nós somos especialistas, mas o telespectador não é obrigado. Então ele não tinha que ir. Agora, no lance que é de interpretação, o VAR diz assim, se ele acha que é pênalti, ele diz, para mim foi. E aí o árbitro vai lá, olha o lance e volta. Pode errar os dois, eu não estou dizendo isso, eu só estou explicando porque em dever... Porque a decisão é do árbitro. Bom, decisão certa você tem, né, para escolher. Se você está precisando reformar sua casa, dar manutenção ou construir, então na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção que você possa imaginar. Aí os produtos, luminários, refletores, lâmpadas LED, tudo isso que você tem lá. Um atendimento personalizado da equipe todo Gilberto, João Carlos à sua disposição. Se de maneira presencial você tem esse atendimento VIP lá personalizado. Ou se der um problema de última hora no seu condomínio, sua empresa, seu casa, aonde for, você tem teleentregas. Estão aí os telefones para você receber em casa com toda tranquilidade e toda segurança. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá tem a certeza que contra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida com os diversos produtos, né, que ele oferece aí, o Banrisul, como o Banricompras, o Pix, né, e também a possibilidade que você tem, contrate já seu crédito consignado Banrisul com até 35% de margem. Só o Banrisul, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha, a gente está em época aí, estou dizendo em semana, melhor dizendo, né,
no Dia das Mães. Então, quer dar um presente maravilhoso no Dia das Mães? São os quadros lá da Gráfica Clique Impresso, a Gráfica Um Clique, que você tem seus quadros personalizados, ou para dar de presente agora no Dia das Mães, ou para embelezar a sua casa, a sua empresa. Então, os quadros aí que você tem na Gráfica Clique Impresso, a Gráfica Um Clique, você encontra aí. O pessoal do interior tem o WhatsApp aí, 51, código de área 996 78 15 28. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp também, tem a possibilidade direto na loja que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. A Gráfica Clique Impresso, a Gráfica A Um Clique, que pertence ao Grupo Impressul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, finalizando o nosso Dois Toques e também fazendo alguma referência, algumas mensagens, como fez o Fernando Sommer, o Ruschel, que hoje, olha, o Grêmio tem que levar. O Grêmio comemora a primeira conquista do Brasileiro de 81, né? Um jogo épico, calando o Morumbi lotado, nada mais, nada menos que era o São Paulo. Baltazar Maria de Moraes Júnior, calou o Morumbi, lá com quase 100 mil pessoas, o Grêmio ganhou 1-0 e ganhava seu primeiro título nacional. Bela lembrança, Sônia, obrigado, uma homenagem ao nosso sempre presidente, o Hélio Dourado, não está mais conosco, mas toda a sua história de vida dentro do Grêmio. Bela lembrança, olha aqui, Júlio Espinosa, você está sempre na nossa audiência, aonde estiver, qualquer, ou está em Campinas, lá em São Paulo, ou está no Balneário Camboriú. Eu às vezes não, eu geralmente sexta-feira eu deixo o Fiorinho fazendo o programa, mas o Júlio Espinosa está de segunda a sexta aqui. E ele é um cara experiente, conhece muito o Campeonato Gaúcho, futebol brasileiro, enfim, mundial, até trabalhou na Arábia, né? Agora, diz ele o seguinte, Cadu, boa noite. Normal, o gauchão para quem ganha pouco vale. Atualmente, mas para quem perde é bronca pesada. É verdade, é verdade. Tá certo, vamos para o rápido intervalo, vamos seguir. Não dá, mas os meus patrocinadores, vamos para o intervalo e voltamos só para dar sinal. Vamos lá, ligeirinho, já voltamos. Estamos de volta com nossos Dois Toques para o Grupo CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Se integre-se, participe do Grupo CPL, estão aí os contatos para você se integrar ao CPL, Grupo Profissional Liberal. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí agora também, vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, muitas mensagens, mas eu vou citar só, peço desculpas, aí não posso ler todos. O João Roberto, o Vander Macedo, o Juliano Brasil, o Gil Paz, o Fernando Sommer, que eu fiz a referência aí, a Mara Marta, o J. Fermo, lá no Rio de Janeiro nos assistindo, o André Baratz também, e o Eduardo Piccoli, o Marco José, e olha, e aí vai, né? Julinho Espinosa também, o Celomar Silva, o Gilberto Aloysio, lá no Litoral, grande Giba! Lá do Litoral, Cadu. Grande Giba! Ilustre conselheiro tricolor, lá diretamente do Litoral. Christian Dave, e aí vai, olha só, o Jame Cardon também. Bom, não posso ler todos aí, mas fica lá o agradecimento por todas as mensagens aí, fiz referência pelo menos a alguns dos nomes aqui que participaram conosco. Tá certo? Valeu, Ruxo. Obrigado. Carbasco. Thiago Dimer. Valeu, bom, Cadu. como sempre, saímos aqui e vamos ao barranco, né? Agora, pelos novos protocolos, o barranco funciona até às 10 horas da noite. A gente tem tempo lá chegar e curtir as delícias do barranco que você tem aí. Então, agora, diariamente, até às 10 horas da noite. Mas também tem o takeaway, tem o teleentrega, os delivery. Se você está em casa e quer curtir as delícias, você tem todas as alternativas para não ficar privado das delícias do barranco e do barranquinho, né? O complexo do barranco e do barranquinho sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motors, tá? Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, revenda Avenida Ceará 370. Olha, e as facilidades para você sair de carro novo que o Jefferson lhe oferece continuam. Então passe em uma das revendas e saia de carro novo. E agora você tem a possibilidade também com a revenda da Suzuki São Motos. Aí você, se é o das 2 rodas, você também com todas as facilidades, motos para passeio, para trabalho, com todas as facilidades que você tem. A Suzuki São Motos fica ao lado da Kia São Motos da Ipiranga. Então, passe e você decide, 4 rodas ou 2 rodas e saia, né, com todas as facilidades lá que o Jefferson Fisterdal lhe oferece. Preço e qualidade só tem um local que você encontra onde? É no Grupo Zafari, né? É no Zafari que você encontra preço e qualidade.
Na sequência, está chegando RDC Shopping, logo após Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas.